Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cooper te trago as atualizações da previsão do tempo para a região sudeste. Região que enfrentou um mês de setembro mais seco do que normal, assim como grande parte do Brasil. Nessa tela temos a análise de como foi o mês de setembro em termos de desvio da precipitação no primeiro mapa, onde observamos as áreas em marrom, regiões que receberam chuvas abaixo da média, e em termos de temperatura, aqui no segundo mapa, o desvio da temperatura mostra que grande parte do Brasil também enfrentou um mês de setembro mais quente do que o normal. As áreas em vermelho mais escuro aqui do sudeste mostram áreas que tiveram temperaturas até 5 graus acima do que é normal. Algumas localidades de São Paulo registraram mais de 5 graus de viés positivo de temperatura. Então tivemos uma combinação de tempo mais seco do que o normal e temperaturas bem acima da média. Isso tem contribuído para o acentuado déficit de umidade no solo e também para um número bastante expressivo de queimadas. Aqui no mapa de água disponível no solo, agora do dia 2 de outubro, observamos que grande parte do interior do sudeste, especialmente noroeste paulista, interior de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Cerrado, apresentam um viés aí, uma água disponível no solo muito baixa, inferior a 10%. Áreas mais ao sul, sudoeste de São Paulo, leste do estado, até algumas áreas do sul de Minas, Rio de Janeiro, estão apresentando ligeiro aumento de umidade no solo. Além das chuvas que já ocorreram durante o mês de setembro, mesmo que de forma pontual, neste começo também de outubro tivemos o avanço de uma nova frente fria. Sistema que está avançando pela costa do sudeste, mas não consegue se conectar com a umidade da Amazônia. Então, traz as instabilidades mais significativas apenas para a faixa leste da região, onde ainda pode chover entre esta quinta e a sexta-feira. Mas no interior do sudeste, por enquanto, essa primeira semana de outubro deve fechar com um tempo mais seco e ainda temperaturas bastante elevadas, que devem atingir os 40 até passar dos 40 graus durante as tardes. Uma mudança mais significativa está prevista para a segunda semana do mês, quando aí sim uma frente fria mais organizada e intensa vai começar a avançar, levando chuvas mais generalizadas e volumosas. De 8 a 12 de outubro, as chuvas mais intensas devem se concentrar mais sobre o centro-sul do Brasil, então devem abranger grande parte de São Paulo, devem chegar até as áreas mais ao sul, de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, até o Cerrado. E depois, no final da primeira quinzena, essa chuva avança um pouco mais para norte, chegando com forte intensidade até mesmo no Espírito Santo e norte de Minas. Então, essa é uma chuva agrícola que vai ajudar na recuperação da umidade no solo. Muitas áreas devem enfrentar volumes de 30 a mais de 50 milímetros. Ainda não é regularização total das chuvas para muitas áreas, principalmente do Cerrado, áreas do centro e norte de Minas Gerais, mas essa chuva já traz um alívio para o tempo muito seco, com certeza vai ajudar aí na recuperação da umidade do solo. Muitas áreas vão começar o plantio aí da soja, e também é uma chuva que vai trazer um alívio para o calorão, especialmente aqui para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. As áreas mais a oeste de Minas, norte de Minas, ainda vão continuar um pouco mais abafadas, mas não com extremos de temperatura, como vinham sendo registradas até o momento. Na previsão pontual, podemos acompanhar para os próximos 90 dias que em Itapeva ainda estão previstas chuvas mais irregulares agora nessa primeira quinzena de outubro, apesar do sinal de chuva aqui na segunda semana do mês, é uma chuva um pouco mais rápida. A chuva deve se regularizar mais na segunda quinzena de outubro e deve ocorrer com certa regularidade entre outubro, novembro e principalmente dezembro, quando é normal chover mais. À medida que essa chuva aumenta, a gente observa que o calor também deve reduzir na região de Itapeva. Em Perdizes, Minas Gerais, tem previsão para essa chuva mais significativa da segunda semana de outubro, que vai trazer uma queda acentuada da temperatura, depois de calor aí de 36, 37 graus nessa primeira semana de outubro, a gente observa que não temos mais temperaturas tão elevadas previstas a partir da segunda quinzena do mês. Na segunda quinzena de outubro, apesar dos episódios de chuva um pouco mais frequentes, serão episódios com baixos acumulados. Chuvas mais regulares e com volumes significativos são esperados a partir aqui do mês de novembro e dezembro. Aí sim a gente observa chuvas regulares que também devem ajudar na manutenção das temperaturas um pouco mais amenas. Então, as ondas de calor, a intensidade do calor deve reduzir com a recuperação das chuvas, com o aumento gradual das chuvas a partir agora da segunda semana de outubro. A gente observa que essa temperatura deve amenizar um pouco, então as condições serão bem mais favoráveis para a instalação dos cultivos de verão e também aí para a continuidade e desenvolvimento das lavouras. Esses são os destaques da previsão do tempo para a região sudeste. Vamos continuar monitorando e atualizando ao longo dos próximos boletins.